Gerson, por favor. Doutor Martin, uma alegria, uma satisfação de tê-lo conosco. Eu tenho duas perguntas que, para facilitar até o entendimento da nossa audiência. A primeira é que o Supremo Tribunal Federal e o próprio ministro Alexandre de Moraes, eles têm evocado o movimento que acontece na Europa de controle das redes sociais, de controle das mídias, e ele diz, e pelo menos ele tem se estribado nesse raciocínio, de que essa seria uma tendência mundial e que o Brasil é até a vanguarda dessa preocupação com as redes sociais e que seria legítima a atuação dele. Mas a segunda questão que eu queria lhe colocar é que muita gente fica perguntando o seguinte: o que o Trump tem a ver com essa história? Já que nós estamos falando da Rumble, inclusive, eu também era assinante da Rumble, já que o YouTube estava com problema, mas quando a Rumble foi banida, o Locals, eu usava o estúdio da Locals em Miami para entrevistas, etc. E tivemos que parar com tudo isso porque foi banido do Brasil. Mas a pergunta, então, são duas. Primeiro, o raciocínio do Alexandre de Moraes se estribando no movimento que acontece na Europa, que você tem o J.D. Vance batalhando, o próprio Marco Rubio contra essa tendência da Europa, é legítimo? E o segundo, o que o Trump tem a ver com essa história? E por que todo mundo diz que o senhor é o advogado do Trump? Tá bom. Primeiro, o primeiro ponto muito interessante. Quando falamos de uma tendência mundial, eu acho que estamos falando de uma tendência de Bruxelas, né? Censura acontece em vários países, mas normalmente a censura que enfrentamos é em países que já são autocráticos e que não têm democracia nem liberdade de expressão de por si, culturalmente já não tem, como China e outros países similares. O que é um fenômeno, não falaria mundial, mas é um fenômeno dos últimos anos, em países que ainda são democráticos, que historicamente compartilhavam os valores com os Estados Unidos sobre a liberdade de expressão, começar a impor censura. Isso é uma novidade, mas não falaria que é mundial, né? Uma novidade de Bruxelas, e onde a União Europeia, como instituição de Bruxelas, controla. Então, goste ou não gostem, 27 Estados-membros da União Europeia, todos têm que adotar se Bruxelas está falando que tem que fazer X, Y, Z. Isso não é uma tendência mundial, isso é uma tendência da Europa. Agora, essa tendência da Europa nunca levou a um juiz europeu ou a um dignatário europeu a encaminhar por e-mail mandados de censura, ordens sigilosas, com ameaças gravíssimas, para censurar cidadãos americanos ou usuários dentro dos Estados Unidos por conteúdo que eles geram dentro do território americano e pelo que eles falam dentro do território americano. Também não teve demandas sigilosas de entregar dados dessas pessoas dentro dos Estados Unidos para as autoridades de censura na Europa e esconder essa informação das autoridades americanas. Isso simplesmente não tem acontecido. Eu sempre lembro que o Alexandre de Moraes é o primeiro dignatário estrangeiro em enfrentar um processo como o da Rumble e Trump Media. Por quê? Porque nunca aconteceu antes. Não por falta de vontade, mas nunca ninguém foi tão descarado em fazer uma coisa que é tão obviamente ilegal.